do Mundo Espírita, do Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita. As relações do além-túmulo. Então, pergunta Kardec: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Respondem os espíritos: muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade que corresponde ao grau de superioridade que haja alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí Kardec, como sempre, a gente tem hábito de ler, de estudar, sabe como Kardec nunca ficava satisfeito, né, entre aspas, com a pergunta. Então ele imediatamente entrava com outros espíritos, eram categóricos. Ele perguntava na letra A: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que eles são superiores? O espírito categórico também, eu disse, irresistível. Então o que é que ele nos convida a pensar na noite de hoje? Ele pergunta se chegando no plano espiritual, os espíritos eles terão uma ascensão uns sobre os outros de acordo com sua superioridade, não é? Então, vamos dizer que todos nós estejamos nessa sala e por um acaso temos um desencarne coletivo, vai todo mundo junto na mesma hora. Será que eu, por ter uma condição hierarquicamente superior a Júlio, ou vice-versa, ele vai ter uma força, uma ascensão sobre mim? E os espíritos dizem que as coisas não são bem assim, porque nós temos a tendência de achar, alguns espíritos até dizem assim, de humanizar o Deus, no sentido de achar que Deus tem as características humanas, ou seja, os defeitos peculiares a nós humanos. Então, chegando no plano espiritual, esse poder que os espíritos terão sobre o outro, essa superioridade, ela não se dará através da superioridade, por exemplo, financeira, a superioridade de profissão. Por exemplo, você está numa indústria e a indústria pega fogo. A própria naquele incêndio morrem pessoas que trabalhavam de forma mais grosseira, mais manual, que manipulavam as máquinas, e morre também o dono da empresa, o gerente, o engenheiro. Então, chegando lá, o engenheiro ele vai ter esse poder aí em cima, sobre, melhor dizendo, ou aquele que lhe era hierarquicamente inferior. Ele diz que não. Essa superioridade, ela se dá de forma irresistível, mas é a superioridade moral. Então não importa a profissão que nós tenhamos, não importa o quanto nós tenhamos galgado financeiramente ou hierarquicamente. Por exemplo, um engenheiro de uma empresa, vamos utilizar, por exemplo, uma Moura do B. Então, um engenheiro da Moura do B, ele não vai ter essa força daquele pedreiro, do auxiliar de pedreiro. Não é porque ele é engenheiro, mas sim se ele tiver uma moral equilibrada e uma moral superior. Então, quando se chega lá do outro lado, os espíritos terão sobre nós uma ascensão de acordo com a hierarquia espiritual, com o patamar em que eles estejam. Não vai precisar que se use açoite, não vai precisar que se use tornozeleira, não vai ser que se use corrente, que se prenda os espíritos, mas sim a força moral que os espíritos terão uns sobre os outros. E em contrapartida, a gente também percebe na literatura espírita, quem já teve a oportunidade de ler e que não leu e que eu convido a ler, toda a obra de André Luiz no mundo espiritual, e outra que abre o leque para todos nós, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, são as obras de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele traz com muita propriedade, com muita maestria, disseca o que ocorre, o que se dá quando a gente passa para o outro lado da vida. Então não nos apeguemos e tentemos cada vez mais conquistar títulos e juntar moedas e ter uma conta bancária mais alta, se isso vai nos favorecer uma hierarquia no plano espiritual, o que vai nos facultar uma condição diferenciada
não de melhores, de privilegiados, de como algumas religiões ainda apregou, de ter um lugar ao lado de Deus, sentado ao lado do Senhor e não fazer nada para o resto da vida, né? Feito a gente costuma ver nas lápides nos cemitérios, né? Descansa em paz, como se ali você fosse descansar. Desencarnou, vai descansar, vai gozar a vida espiritual, o que não é verdade. Então, a resposta que é dada a Kardec é essa. Então, é essa superioridade irresistível nesse aspecto. Da mesma forma, como eu citei Manuel Filomeno e André Luiz, né, que são os espíritos que trazem as obras com Chico e com Divaldo, os espíritos também, que são extremamente inteligentes, habilidosos, mas que não são hierarquicamente, não têm uma força moral, também aprisionam os espíritos, né? Quem tem a oportunidade, como nós temos, de trabalhar na mesa mediúnica, de receber esses espíritos, de conversar, de dialogar, de ser intermediário, de ser intérprete desses espíritos, ver o quanto eles chegam ainda sofridos, ainda amarrados, ainda sentindo ainda o açoite. Quantos irmãos nós temos a oportunidade de ouvir em que eles foram negros escravizados, né? Foram escravos no Brasil e em outros países e ainda se encontram no plano espiritual levando todo tipo de açoite. Ainda chegam na mesa mediúnica gritando, pedindo para soltar as amarras dos pés e das pilhas, dos braços, que eles ainda aquela forma do desencarne foi tão forte que eles fugiram presos, desencarnaram presos e eles se encontram ainda nessa situação. Então, alguns espíritos sabem manipular esses fluidos, sabem manipular essas consciências, sabem escravizá-los, sabem fazê-los temer e eles se sentem presos, eles se sentem ainda amarrados, eles se sentem engaulados, eles permanecem por anos, por meses, por décadas, por séculos em cavernas, nas mais diferentes masmorras no plano espiritual que os espíritos descrevem. E André, quando descreve, ele ainda diz, muitas situações dessas, ele diz assim, eles ainda vão arranjar uma palavra para amenizar o que realmente ele tá vivendo, assim como Manuel Filomeno. Então, às vezes a gente lê e diz, está muito cor-de-rosa, muito poliana, porque a gente pensa que está tudo muito certinho, as palavras, as frases, as conexões, mas é a forma que a espiritualidade tem de não nos chocar tanto do que realmente acontece. Então, existe a superioridade? Existe, mas o que vai contar efetivamente será a superioridade moral, aquilo que eu trago, o que eu levo para o outro lado. Eu não vou levar o título de professora, eu não vou levar o título de mestra, de doutora, de engenheira, de advogada, de juiz, de policial, de qualquer que seja a minha profissão. Eu não vou levar isso, mas agregado a isso, eu vou levar aquilo que eu construí, aquilo que eu fiz, aquilo que eu colaborei para a minha melhora e a melhora daqueles que estavam ao meu redor, que compartilharam comigo a caminhada. E aí ele prossegue na pergunta 275. Aí ele pergunta: o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ainda dá outra dica: lê os Salmos. Aí Kardec ainda questiona: mas como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Então ele diz: se vão ser rebaixados, como é que a gente vai entender isso aí? Como é que realmente isso funciona? Aí, se não sabe que os espíritos são diferentes ordens, conforme seus méritos, pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Quem teve a oportunidade de ler o livro Voltaire, do irmão Jacó, fica muito claro isso, né? É um livro ele teve muito despojamento, ele teve muita coragem,
né, de contar, né? Então, o espírito foi presidente da federação, era dirigente, né? E aí ele achava que com isso ele tinha galgado algumas coisas, né? Gariado alguns degraus no plano espiritual. Quando ele chega lá do outro lado, ele é acolhido e recebido por uma pessoa que trabalhava na instituição, limpando. E ele fica chocado porque vê na pessoa uma iluminação que ele achava que tinha ali. Então a gente vê isso muito de perto dentro da casa espírita, entre aqueles que convivem conosco. Não é? Manuel Filomeno trouxe a obra em que ele fala do Hospital Esperança, em que estão lá vários espíritas ou frequentadores de casas espíritas, médiuns, trabalhadores da casa, em que achavam que quando chegasse do outro lado teria um lugarzinho melhor. Né? Tem uma amiga nossa no centro que ela gosta de brincar, ela disse, não, eu vou ver se eu estou trabalhando, ver se eu consigo pelo menos uma redinha em nosso lar, né? Mas até para conseguir uma maca do lado de fora do nosso lar, não é fácil. Então quanto mais a gente faça, mais a gente tem certeza que está faltando ainda um pouquinho, né? Quando Emmanuel veio nos convidar logo no início, será que estamos seguindo? Será que estamos fazendo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz, no capítulo, só para não trocar, o capítulo 2º, o item 8, uma mensagem chamada Uma Realeza Terrestre, em que é uma das mensagens mais comovedoras do Evangelho, porque diferentemente das outras, em que às vezes Kardec, do seu próprio punho falando, às vezes São Luís, Erasto e outros espíritos, que são mensagens consoladoras, são mensagens confortadoras, são puxões de orelha, né? São uns chacoalhões que a gente merece receber quando a gente abre, mas essa que Kardec selecionou era de um espírito que havia sido uma rainha, né, do planeta Terra. E quando ela chegou lá, ela achava que, por ser rainha, ela deteria o título ainda no plano espiritual. Iria ter serviçais, iria ter pessoas ali bajular, ali pentear os cabelos, ali arrumar a roupa, a fazer tudo o que era comum na Terra. Então a gente coloca isso, século XVIII, né, século XIX, a gente não sabe quando ela desencarnou, né, enquanto que os reinados ainda na Europa eram mais comuns do que é nos dias de hoje. Então ela trazia o espírito ainda todo aquele arcabouço de situações que ela viveu no planeta Terra, e ela achava que quando chegasse lá as coisas iam continuar. Primeiro, muitas das vezes nem achava que existia vida espiritual, eu sabia que sobreviveria a alma. E uma vez sobrevivendo, então pronto, eu sobrevivi, então eu vou continuar sendo a rainha de sempre. E isso não é o que ocorre. E o que efetivamente irá ocorrer com todos nós? A gente vai se deparar com o que nós somos. A gente vai olhar no espelho e vai ver o que eu sou, o que eu fiz, o que foi a minha vida. Então não vai importar se ela era plebeia ou se era rainha, se era rica ou se era pobre, se era brasileiro ou se era africano, se era europeu ou se havia nascido lá nos rincões do Nordeste brasileiro. O que vai importar é o que o espírito traz no seu coração, né? O tesouro que tem no seu coração, o que vai na sua alma, o que ele fez de sua existência, de que forma ele conduziu a vida que Deus lhe deu, a oportunidade de voltar ao planeta Terra. Isso é que vai importar. Então, quanto mais você se exaltar, quanto mais você achar que é melhor que os outros, porque eu faço a melhor palestra, eu falo mais bonita, eu sou mais bonita, eu me arrugar, fulano vai pro centro, vai todo mal vestido, não, mas eu vou muito bem vestido, porque eu tenho que andar assim, eu tenho que ter